Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alencar e esse vídeo é especial para vocês, professores de língua portuguesa e literatura que acompanham o meu trabalho aqui no virtual. Eu fico muito feliz porque eu sei que vários professores utilizam das minhas aulas para elaborar as suas próprias. A partir de agora, eu quero que esse canal seja também um espaço de trocas, a fim de que a gente tenha um ambiente para pensar o ensino da literatura no Brasil, novos materiais, práticas e abordagens em sala de aula, repertórios diversos, enfim. Eu quero que vocês, professores, se sintam em casa aqui no nosso canal. E vamos começar trazendo 3 sugestões de textos curtos. O gênero é conto. Aliás, um gênero que eu adoro. Eu gosto muito de ver como os artistas das palavras conseguem dizer muita coisa com poucas palavras. O conto é muito interessante porque ele pode ser lido na íntegra em sala de aula durante uma ou mais aulas. Eu acho que essa é uma preocupação que nós, professores de língua portuguesa, literatura, temos que ter. É muito comum a gente cair na cilada do fragmento, muitas vezes seguindo os livros didáticos que trazem lá trechinhos de contos, de crônicas, principalmente de romances, e aí nós ficamos na fragmentação e não possibilitamos ao aluno o trabalho integral, nós não possibilitamos a eles que vejam a completude de uma obra de arte, de um texto literário, que é algo fundamental. Outro caminho em que eu acredito e coloco em prática em sala de aula, já são mais de 25 anos ensinando com mestrado em educação, doutorado em literatura, é o texto literário como núcleo e fio condutor das minhas aulas. Partir do texto e, de preferência, como vocês já perceberam, do texto completo. É por isso que o meu programa para professores de língua portuguesa e literatura, chamado Teia Literária, traz como pilar inicial de todas as teias escolha e análise de texto. Claro que nesse vídeo vamos priorizar a seleção de textos e a partir deles, já sabem, serão 3, algumas propostas de estratégias possíveis para serem trabalhadas, para que os alunos sintam-se realmente participando do texto literário, protagonistas diante do texto literário e cada vez mais encantados com a arte da palavra. Então, bora lá, porque literatura para professores também é com Alencar. Primeiro texto, um apólogo de Machado de Assis, publicado em 1885. Esse é um texto que eu já utilizo há bastante tempo. Ele é ótimo para ser levado para a sala de aula por vários motivos. Ele é rápido, talvez seja um dos textos mais breves machadianos. Tem uma linguagem relativamente acessível, muito embora seja da segunda metade do século XIX, e suscita reflexões extremamente pertinentes para a nossa sociedade contemporânea. Eu acho que todos devem conhecer esse conto, ou a maioria deve conhecer. Apólogo é a mesma coisa que fábula. Aquele texto curto, protagonizado principalmente por animais com características humanas, é a personificação ou prosopopeia. Bom, se eu coloco o título Um Apólogo, que pode ser aproximado à fábula, eu estou remetendo a textos muito antigos, são as chamadas
histórias exemplares, sabe? Fábulas, contos de fadas, que mais? Parábolas. Inclusive a narrativa começa com Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha. O Era uma vez, que é tão característico dessas histórias ancestrais que trazem ensinamentos diversos. Mas o Machado de Assis, se tem uma coisa que ele foi na literatura brasileira e ocidental, foi inovador. Apesar de termos uma estrutura textual que faz lembrar algo bastante antigo, o texto é permeado de inovações. Não nos enganemos. A princípio, parece ser uma narrativa em terceira pessoa, com um narrador onisciente tradicional, porém, aqui e ali nós começamos a perceber a presença de um narrador em primeira pessoa. Sim, nós temos toques ali de narrador-personagem, e lá no final o narrador fica bastante evidente quando ele comenta que contou toda essa história da agulha e do novelo de linha a um professor de melancolia. Um professor de melancolia, que personagem mais curioso, não é mesmo? E essa coisa do narrador, essa espécie de alternância entre narradores também acaba influenciando no tempo da história, porque afinal de contas, se o narrador é em primeira pessoa, se é algo mais intimista, nós podemos ter um tom psicológico, de tempo psicológico para esse conto magistral do mestre, do bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. E vamos fazer agora uma conexão. Conexões com outros textos dentro da teia literária fazem parte de um dos pilares daquilo que eu enxergo como o caminho para aulas de língua portuguesa e literatura mais integrativas e encantadoras. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, a propósito, para mais informações, veja a legenda desse vídeo depois, agora não, porque agora a gente vai fazer a prometida conexão. E ela é em relação ao texto O Padeiro, que é uma crônica do grande Rubem Braga, talvez o maior cronista do Brasil. Se você, professor, quiser ler os dois textos com os alunos, ler um apólogo, discutir e depois ler O Padeiro, tudo bem, vai ficar incrível. Eu já fiz isso em sala de aula, é inevitável que se faça a comparação entre o padeiro e o jornalista e a agulha e a linha. E aí vem aquela discussão muito interessante sobre os papéis na sociedade, quem é mais importante. Há aqueles que, profissionalmente falando, na sociedade não aparecem tanto, porém têm uma importância fundamental. Há aqueles que se projetam mais, aqueles que nem tanto, mas tudo é relevante para que a engrenagem social se movimente. Essa discussão sempre vem à tona em sala de aula, sempre é riquíssima. Mais uma outra estratégia de abordagem seria dividir a turma em dois. Olha só as dicas que o Prof. Alencar está dando. Divide a turma em dois, cada turma pega um texto e aí depois uma apresenta para outra e eles começam a perceber juntos conexões diversas entre as duas narrativas de épocas diferentes, mas são clássicos e os clássicos são atemporais. Depois dessas conversas todas, os dois grupos podem se unir e montar um painel grandioso, estabelecendo pontos de contato entre elementos dos dois textos. Podem até utilizar fios, fazendo uma associação com um apólogo. Vai ser uma espécie de metalinguagem, olhem que interessante, em relação ao texto machadiano. Tá gostando? É? Que bom. Vamos continuar? Depende, vai depender de você. Só se você me prometer que vai curtir esse vídeo. Se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho, faça
um comentário dizendo o que você está achando de todas essas dicas, de todas essas sugestões, combinado? Então vamos lá. O segundo texto é de quem? Ninguém mais, ninguém menos que Clarice Lispector. Vocês estão vendo que eu estou nivelando por cima, apesar desses grandes nomes, desses grandes clássicos, são todos textos possíveis, ensino médio, nas últimas séries, nos últimos anos, no ensino fundamental principalmente, totalmente viável, viu? E o texto é A Repartição dos Pães, de 1964. Assim como ocorreu lá em Um Apólogo, esse aqui é um texto curtíssimo, pode sim ser lido em uma aula, ou se você preferir fazer desdobramentos, 2 ou 3, isso é perfeitamente possível. A Repartição dos Pães fala sobre narradores em primeira pessoa, que é a primeira pessoa do plural, nós. Eles são convidados para um almoço em pleno sábado, mas não gostam, porque não conhecem direito o anfitrião e estão perdendo o sábado deles ali, sendo obrigados a um evento social sem que houvesse o desejo. O problema é que eles são muito bem servidos. A mesa posta para o almoço é feita com carinho, com cuidado, e aí o narrador, os narradores, começam a refletir sobre o fato de que quem fez o almoço também não conhecia direito quem ia receber, e ainda assim ofereceu de muito bom grado tudo aquilo. Diante de um banquete inesperadamente posto, o narrador, as pessoas ali convidadas vão refazer o seu pensamento e vão mudar de ideia. Pois é, a atitude de quem fez transformou a atitude daqueles que se dirigiram até lá. E aí vai haver um congraçamento, uma união de pessoas a partir da boa vontade, envolvendo o alimento. É praticamente natural que a partir desse texto, a partir do título, você faça uma associação com a Bíblia. Novamente eu vou trazer à tona para vocês a questão das conexões, só que agora eu vou caminhar pelo sentido intertextual, a questão da intertextualidade. Isso de reunir as pessoas à mesa com alimento, o pão, faz lembrar algumas passagens bíblicas, inclusive aquela bem famosa de Mateus, do Novo Testamento, que é a última ceia, Jesus e os seus apóstolos. Ele oferece o pão como o seu próprio corpo, embora ele saiba que um dos 12 apóstolos trairá, que é Judas. Mas em sala de aula eu traria uma outra camada de intertextualidade, não necessariamente a Bíblia. Eu traria, agora para a gente transitar de uma manifestação artística para outra, a pintura. Por que não a obra de arte A Última Ceia, de Leonardo da Vinci? Por que não projetar essa obra em sala de aula, discutir com os alunos, aproveitar já, fazer uma ponte com o contexto estético, com o Renascimento, a obra lá do final do século XV, bem o auge do Rinascimento na Itália. Eu gosto muito desse aspecto que o Renascimento tem de ser, ao mesmo tempo, perfeito. A Última Ceia é toda simétrica, Jesus está exatamente no meio, 6 apóstolos de um lado, 6 do outro. Ao mesmo tempo tem muito movimento, tem muita humanidade. Percebam que o Da Vinci resolveu retratar o exato momento em que Jesus anunciou que um vai trair. Aí deu aquela muvuca toda na mesa, e percebam que a figura de Judas, que está à direita de Cristo, ela está um pouco mais escurecida, porque ela está na sombra. A sombra é o lugar dos traidores. Vamos para o terceiro e último texto, pode ser? Agora é década de 1970, a dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles.
e eu estou falando do conto Seminário dos Ratos, de 1977. Dentre os 3 textos sugeridos hoje, esse com certeza é o que tem uma pegada social mais intensa, apesar de ser sutil. Sim, estamos falando de uma escritora de muitas sutilezas, que aborda os assuntos de uma maneira um pouco mais lateral, não tão frontal. Os 2 personagens principais desse conto da Lígia são o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado. Só um detalhe, o nome deles não aparece, porque o mais importante para eles, muito mais do que a questão humana, é o cargo que eles ocupam. Dão muito valor ao cargo público, sendo que aí nós já temos uma crítica da autora, porque muitas vezes os cargos públicos não pertencem a você, você não é, você simplesmente está. E essas 2 figuras, o chefe e o secretário, sendo que o secretário é de um nível acima, em termos de hierarquia, no ambiente de trabalho, o secretário está acima do chefe. E os 2 aí são os principais responsáveis pela organização de um seminário, o Seminário dos Roedores. Para ser mais exato, é o 7º Seminário dos Roedores, quer dizer, 6 já aconteceram e nada foi feito até aquele momento. Há um surto de ratos e o poder público não sabe como agir. O que eles fazem? Eles pegam um casarão, no meio do nada, reformam, gastam horrores, trazem convidados de várias partes do Brasil, do mundo, gastam com comida do bom e do melhor, vinho, não pode ser vinho nacional, tem que ser vinho chileno. Então aí o secretário e o chefe estão encabeçando esse projeto caríssimo para os cofres públicos e ainda não é certeza de que a coisa vai ser resolvida, e já dando um pequeno spoiler, ela não será. O leitor vai perceber uma eficácia muito maior por parte dos roedores, como sempre foi, do que dos seres humanos. Então vejam uma crítica da Lígia Fagundes Telles a como o poder público estava funcionando ali no Brasil da ditadura militar, os anos de 1970, como nós já mencionamos. Como a Lígia já havia feito em outros escritos dela, como é o caso de As Meninas, nós temos algumas cutucadas, a questão nas imposições, desmandos, extravagâncias do governo em tempos de regime militar. Claro, tudo isso dito de uma forma delicada, de uma forma mais a insinuar do que a afirmar. Essa é a mágica da obra da Lígia Fagundes Telles. Então percebam que ao analisar esse texto, eu já estou trazendo para vocês a questão do contexto histórico. Eu sempre gosto de alguma forma, fazer emergir nas minhas aulas o contexto estético, o contexto histórico, porque nenhuma obra de arte é uma ilha. Tudo está dentro de um contexto. Eu penso que esse famoso conto da Lígia seja uma linda oportunidade de falar um pouquinho sobre a história do Brasil. Muito obrigado então e até a próxima!